Quando for escolher um lugar, né, eu não estou falando só de uso e ocupação, assim, quais pontos de atenção o cara tem que ter para uma instalação, né, para o cara montar uma produção de cerveja? Rapaz, você vai querer que eu descasque esse abacaxi mesmo? Como você falou, o Brasil é uma terra de louco. Tem legislações e coisas que não... Eu fico pensando, tipo assim, quem é o cara que faz essas coisas, entendeu? Como é que eles bolam essas coisas? Vou dar um exemplo, você acompanhou essa luta toda aqui em São Paulo. Desculpa, a gente está falando muito de São Paulo porque tipo assim, é o convívio maior que a gente tem aqui. Mas dá para ter uma ideia bacana a nível global. Mas não é só isso não, tá? Desculpa te cortar. São Paulo também passa sempre a ser uma referência para o resto do Brasil. Então o Brasil acaba meio que seguindo, assim, os municípios menores acabam... São Paulo gera uma... É como moda, né? Acaba gerando uma tendência. Em alguns casos acontece exatamente dessa maneira. Em São Paulo, por exemplo, aqui na capital, o zoneamento mudou em 2016, mais uma vez, e a prefeitura reenquadrou uma série de atividades como sendo atividades de baixo risco. Ou seja, elas não teriam que estar exatamente em áreas industriais, indústrias de pequeno porte, que não oferecem muito poder de contaminação, que tem uma pegada minimizada de produção, elas a prefeitura liberou liberou da obrigatoriedade de estar só em áreas industriais. Então a oferta, por exemplo, para micro cervejarias aumentou drasticamente, assim, mas muito. Bastava um lugar ser de zona mista, atingir alguns parâmetros lá que você poderia montar uma micro cervejaria ali, entendeu? E foi a corrida do empreendedor aqui em São Paulo. Pipocou, abriu pub e cervejaria para tudo quanto é lado. Só que aí vem o órgão ambiental e fala, não, você não está na minha área, você não está na minha área ambiental, você não está na minha zona industrial para construir uma indústria desse tamanho. Aí o empreendedor, não, mas a prefeitura falou que eu posso. Na prefeitura é uma coisa, aqui é outra. Aí você começa a ver aquelas brigas de vaidade, um quer mandar mais que o outro, o governo federal vai, taxa um decreto lá de liberdade econômica, tentando facilitar essas coisas, e os outros órgãos não acabam se conversando um com o outro. O Redecim aqui em São Paulo, ele está integralizando essas questões, porque antigamente o cara abriu uma cervejaria. Ele vinha aqui, dava um IPTU lá para você fazia um contrato social, mandava para junto, não liberava, tudo certo. Hoje, se não passar na viabilidade, não registra mais a atividade. Então você está tendo um certo sincronismo nessa questão toda. Os órgãos estão começando a se conversar para poder ter esse acerto, vamos dizer assim. Aqui em São Paulo, qualquer lugar que você for montar o seu empreendimento, a questão número 1 é verificar se a prefeitura permite que você esteja ali. Quem vai te falar se você pode ou não é a prefeitura. Se você vier procurar a gente, a FKL ou o Gustavo aqui da Unida Associados, para abrir uma empresa, normalmente a gente vai acabar conversando e te dando um parecer mais viável do que você pode ou não fazer naquele local. Se for permitido, segue a sua vida, vai constituir a empresa, e lá na frente a gente vê o que você vai conseguir de documentação para isso aí. Toda empresa que é procurada, que me procura através do Gustavo, de qualquer pessoa da contabilidade que passa o contato para mim, eu faço um crivo bem detalhado de todas as licenças que ele vai precisar, o que ele vai precisar cumprir em questão de legislação. Então a pessoa já abre a empresa com a contabilidade sabendo que ela vai encontrar no meio do caminho lá na frente, entendeu? E essa assessoria nós damos do começo ao fim, desde o momento que ele entra na contabilidade até entregar o último alvará para ele, ele não vai estar sozinho em momento nenhum. Ele vai estar acompanhando, o arquiteto, engenheiro dele, se precisa fazer alguma reforma, se tiver alguma dúvida quanto ao que pode e o que não pode, a gente vai estar acompanhando o tempo inteiro. E é o que faz, vamos dizer assim, você, no final da conta, você economizar prazo e dinheiro também, porque você não vai dar cabeçada em imóvel que você não pode constituir sua empresa.